Oi, gente, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos, né, online, por motivo de força maior. A gente não conseguiu estar presente ali na igreja, porém estamos juntos aqui em oração para conversar um pouco também sobre avivamento, né, e sobre o poder da oração. Para que a gente possa então dar início, eu queria pedir que você compartilhasse aí essa transmissão no grupo de amigos, grupo de parentes. Você pode então compartilhar essa palavra com mais e mais pessoas. Antes de falar exatamente sobre a proposta de hoje, eu queria te convidar a assistir um vídeo como introdução para o nosso assunto nos dias de hoje. A gente vive um tempo muito difícil no Brasil e muitas das vezes a gente tem percebido um sequestro das pautas cristãs em relação à política, né? A política tem sequestrado algumas pautas que são cristãs, do evangelho puro, para questões políticas. Eu penso que nós, como cristãos, temos então um desafio, uma responsabilidade com a nossa nação, porque lá em 2 Timóteo 2,2 é um dos textos que vai dizer que nós devemos orar pelos reis, né, pelas nações. E a noite de hoje nós vamos perceber que existe um caminho mais produtivo, um caminho bíblico correto para que as coisas possam mudar no Brasil. E uma coisa inteligente demais é que quando nós oramos pela nação, automaticamente estamos abençoando filhos, netos, sobrinhos, igreja, a nossa vida de forma geral, nossa família. Então nós precisamos entender esse caminho. Existe uma chave para que a gente possa entender isso. Não que você, como cidadão, não deva ter o seu papel político, porque nós entendemos de que nós também precisamos alcançar todas as áreas de influência da sociedade. Então não me entenda mal. Nós precisamos atuar na sociedade, sim, mas o caminho ele é primeiro pautado pelo Evangelho. E há um sequestro de temas evangélicos, pautas evangélicas, que desde que o mundo é mundo, né, Deus tem trabalhado isso através da política. E nós vamos perceber aqui em alguns países, alguns movimentos de avivamento, onde a gente percebe que há uma mudança naquele país por causa da oração, por causa do mover dos cristãos. Acompanhe então o primeiro exemplo que eu quero destacar no dia de hoje. É possível uma maldição vir sobre uma nação, sobre uma ilha, sobre uma vila, porque alguém ou um chefe fez algo abominável ao Senhor? A história do missionário Thomas Baker em Fiji mostra que isso é possível sim. Missionário wesleyano Thomas Baker. Nascido em East Sussex, Baker recebeu a missão de ir para Fiji no dia 5 de abril de 1859. Sua esposa ficava nervosa com suas incursões ousadas ao interior. Eu penso muito em você e nas crianças, especialmente Alice. Eu não tenho medo dos nativos e esperamos fazer-lhes o bem. Dê um beijo nas crianças por mim, em todas elas. E diga-lhes que orem por mim. Um dos chefes canibais de uma das ilhas de Fiji quis matar o missionário wesleyano Thomas Baker e comê-lo. Mesmo havendo apelo, ele prosseguiu. E isso trouxe grande maldição, muitos males para a ilha. Em 2003, o primeiro-ministro de Fiji, diante dos descendentes do pastor missionário Thomas Baker, diante da população de Fiji e da imprensa mundial, pediu publicamente perdão pelos pecados do passado. Aqui, nessa região isolada de nosso país, bem no interior, uma grande tragédia teve lugar há muitos anos. Ecoou pelos séculos, manchando todas as gerações, com culpa e remorso. Viemos aqui para encerrá-la de uma vez para sempre. Um por um, os descendentes da vítima concederam perdão,
algo que Nova Tucila havia buscado por mais de um século. Depois dessa cerimônia do pedido de perdão publicamente aos descendentes do missionário Thomas Baker, algo maravilhoso, milagroso começou a acontecer nesta vila em Nuco, Fiji. a presença de Deus trouxe cura instantânea para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia. Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando. Atraídos pelo Senhor dos Mares, os peixes também estão voltando para Tovu Lailai. Após o culto matinal da igreja, as pessoas viram os peixes vindo, atraídos pelo cheiro. Quantos peixes você contou? Total, 3.957. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. É lindo, né? Eu me deparei com essa situação ainda no seminário, há quase 20 anos atrás, onde a gente pôde observar o mover do avivamento nas Ilhas Fiji. Existem documentários, né? Não apenas esse vídeo do YouTube, onde a gente percebe esse avivamento tão forte, tão poderoso, como existem documentários que retratam essa situação nas Ilhas Fiji. Quero deixar aqui, então, 1 Timóteo 2, do 1 até o 3. Se você puder aí abrir a sua Bíblia ou então gravar esse versículo, existe um princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo, que ele vai compartilhar com Timóteo e está exortando para que nós possamos estar orando pelas autoridades. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 em diante. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Logo, quando você observa aqui, irmãos, reis e por todos os que exercem autoridade, está falando, né, dessa dimensão política e da questão da cidadania, onde começa do presidente da República, passando por todas as figuras de autoridade. Nesse mundo chamado mundo pós-moderno, né, a gente, entre outras coisas, observa que as instituições de toda figura de autoridade está sendo, então, destruída, né? Vamos começar pelas instituições. As instituições, elas têm perdido cada vez mais relevância no mundo atual. Então, dando um exemplo dos 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Nós observamos no Brasil de que os últimos presidentes, ou eles passaram por impeachment, ou muitos deles sofreram para que não fossem, de alguma forma, sofressem impeachment. Aqui no Rio de Janeiro, os últimos governadores, eles ou estão presos ou respondendo a processos judiciais. Quando você observa as instituições também, como a escola, os professores sofrem abertamente, você tem visto aí na televisão e na rádio, onde os professores sofrem cada vez mais com o descontrole de alunos, onde eles não respeitam a autoridade constituída na sala de aula. Dentro das famílias, as famílias estão totalmente desestruturadas, então muitos filhos se tornam cada vez mais rebeldes, onde eles rejeitam a autoridade dos pais. Então, se você observar, existe então, no mundo que nós vivemos, uma rejeição à autoridade. Tudo aquilo
que você possa, de alguma maneira, entender como autoridade, está sendo rejeitada, né? E, consequentemente, Deus é uma forma de autoridade, Deus está sendo colocado de lado, né? A Bíblia é uma forma de autoridade, está sendo colocada de lado, a ponto de algumas pessoas afirmarem que a Bíblia precisa ser, então, revisada, né? As ideologias que nós estamos enfrentando no mundo atual, elas questionam a Bíblia, a autoridade da Bíblia. O pastor também, que é uma figura de autoridade, cada vez mais ele está sendo colocado de lado. Então, isso não é algo fácil de você enfrentar, mas é fácil de você compreender. Com isso, nós precisamos retomar princípios bíblicos, né, de respeito às autoridades. Por isso que o texto está dizendo que a chave para que a gente possa ter um país melhor é através da oração. Oração a quem, né? Oração por quem? Começa a oração pelas autoridades constituídas, né? E a gente vive um momento de que as pessoas, né, eu já ouvi pessoas falando, eu não consigo orar pelo presidente, né? Porque esse movimento, né, de direita e esquerda que está espalhando pelo mundo visa literalmente afastar as pessoas umas das outras. E logo a gente precisa retomar, né, a sede pela oração e a sede pelo avivamento. Por quê? É a oração que traz o avivamento. Como você viu nas Ilhas Fiji, após esse período de oração, de contrição, começa uma transformação naquela nação. Se você quer transformação no país em que a gente vive, você quer um país melhor para os seus filhos, para os seus netos, até mesmo para nós no dia que a gente vive, no tempo que a gente vive, nós precisamos clamar por um avivamento em nossa nação. E o avivamento, né, bíblico é um processo de despertar de um estado de estagnação e letargia da vida de um crente. Esse termo vai se referir a uma renovação do amor por Deus, um senso de santidade, uma paixão pela palavra de Deus e pela igreja, uma consciência pessoal e corporativa do pecado, um espírito de humildade e um desejo de arrependimento e de justiça. Todas as vezes que a gente vê avivamento, a gente vê confissão de pecados. Você vai observar no texto, no vídeo que a gente assistiu da Ilhas Fiji, onde existiu ali uma confissão de pecado, e após a confissão de pecado, Deus sara a terra. Nós gostamos muito daquela expressão, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então, e confessar os seus maus desejos, né, se arrepender e se confessar, então eu virei do céu. Então é uma ação humana com uma resposta divina. Se meu povo clamar, se meu povo se arrepender, se meu povo se humilhar, logo verá o arrependimento. O que está acontecendo muitas das vezes no país é que nós estamos trilhando o caminho da política. Não é que haja problema, mas a gente está vivendo uma inversão nisso. Todo o processo de sarar uma nação, de cura para uma nação, começa com esse processo de avivamento. Outra questão que a gente percebe é que todo problema de uma nação, todo problema de decadência de uma nação é um problema dos cristãos. Todo problema de uma nação é decorrente de uma falta de amor ou de um problema do seu povo para com Deus. Se você olhar para o povo de Israel, todas as vezes que Israel sofreu, sejam ele cativeiros, seja ele problemas de tantos problemas como falta de chuva lá em Elias, a gente vai perceber que o principal problema da nação está ligado diretamente ao problema do povo para com Deus. Então o que o Brasil passa, não agora, não estou falando de agora, estou falando de um país que cada vez mais está entrando na pobreza nos últimos 30, 40, 50 anos. Muita corrupção, violência, bandidagem. Por quê? O texto de 1 Timóteo, quando diz que você deve orar pelos reis e todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e serena, está falando de uma vida sem assalto, sem arma na cabeça, sem tráfico, sem milícia, sem todas essas mazelas que o Rio de Janeiro enfrenta e o Brasil enfrenta há décadas. Então a chave para isso é um avivamento, é um mover da igreja,
é um mover da igreja em relação ao próprio Deus, e que muitas das vezes isso tem passado desapercebido, né? Nós estamos caminhando numa direção. Logo, de muitas maneiras, o avivamento replica a experiência da conversão, né? No momento da conversão, a gente gosta sempre disso, né? O primeiro amor, né? Essa frase, né? Do primeiro amor. Então, o avivamento é a volta ao primeiro amor, é a volta, né? Impulsionado pelo Espírito Santo, para que a gente possa voltar e entender que há algo errado. E esse algo errado só pode ser corrigido por Deus. É um alinhamento, é uma volta a esse primeiro momento. Em Apocalipse 3, de 1 a 6, eu gostaria de ler aqui com você, para que a gente possa então renovar a nossa mente aqui, que a Bíblia diz isso, né, que o meu povo é renovado por causa da palavra. Diz assim, Apocalipse 3: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que resta antes de morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de mim. Portanto, lembra daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiver alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O avivamento nos ajuda a encontrar a verdade. E Apocalipse 3 é um diagnóstico dado pelo próprio Jesus, que é o conhecedor da igreja. É alguém que conhece, é o dono da igreja. Logo, essa igreja é um bom exemplo. Ela é descrita como uma igreja morta, mesmo que aparente prosperidade, porque ela não possui vida, nem poder espiritual. O que isso representa? Cristianismo nominal, movido pelas atividades externas da religião, porque a aparência engana, irmãos, mas Deus conhece o coração. O avivamento, ele vai ressuscitar o que é de espiritual, porque às vezes há muitas reuniões, há muito mover de alma, muita carnalidade, mas pouco de Deus. E essa falta faz com que a própria nação sofra. Igrejas precisam retomar esse caminho para que nós, como brasileiros, possamos viver então o melhor que Deus tem para nós. Eu vou passar outro vídeo aqui, mas eu vou contextualizar para você porque o avivamento ele acontece em países, mas ele pode acontecer apenas local, dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, dentro de uma igreja. E ele não começa, irmãos, na multidão, ele começa por uma pessoa. Ele começa apenas por um grupo de pessoas. Geralmente começa pequeno e vai se expandindo. E então, olha esse vídeo, perceba, né, como a realidade da oração pode mudar uma nação. Foi muito conhecida como a capital mundial da droga. E juntamente com isso, toda a violência e corrupção e pecados de todos os tipos que você pode imaginar. A violência estava piorando. A igreja estava realmente sentindo a pressão daquilo que estava acontecendo. Então aqui é a região amazônica. Esta é a parte colombiana, esta é a parte brasileira, esta é a parte peruana. É aqui que ficam muitos laboratórios de cocaína. Marcy e Randy McMillan são pastores veteranos que estão morando em Cali há mais de 20 anos. Pelo menos 10 destes anos foram vividos na sombra dos infames barões da droga. Eles viram o efeito devastador do reinado implacável do cartel. E eles o presenciaram no próprio bairro. Quando o dinheiro ilícito da droga começou a jorrar em Cali nos anos 80, os barões da droga se mudaram para o mesmo bairro de classe alta onde moravam os Macmillan. Compraram quadras inteiras de mansões luxuosas. Hey, Randy. Esse lugar
Esse lugar aqui à direita é realmente incrível, não é mesmo? Sim. Esse muro parece ter de 3 a 4 metros de altura. Quem vivia aqui? A família Rodrigues Orejuela era a cabeça do cartel de Cali. Durante esse período, eles controlavam o país e exportavam cocaína. Isso envolvia, era o que a gente ouvia, né? Quase 500 milhões de dólares por mês. É mesmo? Era o que eles faziam todo mês. Isso era num mês normal. Inacreditável. Num mês normal. Durante esse tempo, assim, segurança e muros eram tudo para eles. Quer dizer, paranoia, né? Medo. Por muitos anos, a Colômbia foi o maior exportador de cocaína do mundo, vendendo mais de 100 mil toneladas de cocaína por ano aos Estados Unidos e Europa. O Departamento de Controle de Drogas dos Estados Unidos considerava o cartel de Cali a organização criminosa maior, mais rica e mais bem organizada da história. Com bilhões de dólares à disposição, seu poder de alcance era enorme, especialmente em Cali. Eles realmente controlavam toda a situação socioeconômica, toda a situação política e, em grande parte, até a religiosa. Era terrível. Naquela época, o tráfico de drogas em Cali era um dos mais poderosos do mundo. Havia muitas mortes, as pessoas morriam facilmente. Quando havia algum confronto, era um milagre se você ou seus familiares saíssem com vida. Havia muito medo. E eu, pessoalmente, vi 5 pessoas serem mortas em Cali. Isso era terrível. Vários jornalistas foram mortos por denunciarem o que a máfia estava fazendo na Colômbia, sabe? Decisões políticas muito importantes para o país foram manipuladas pelo dinheiro do tráfico de drogas, influenciando todos os aspectos da sociedade. Influenciava tudo, absolutamente tudo. E sabe, essa é apenas uma de 1.200 propriedades que eles tinham em Cali. Poder andar livremente por estas ruas que já presenciaram tanto terror é um testemunho da surpreendente mudança que aconteceu em Cali. Mas onde tudo começou? Esta história, como todas as histórias de transformação, está escrita no coração de intercessores. Homens e mulheres que tiveram ouvidos para ouvir o que Deus estava dizendo. Deus nos falou que deveríamos vir para Cali. Ruth Ruibal e seu marido Julio vieram para Cali em 1978. Sentiram-se desolados ante a completa obscuridade que cobria a cidade. Mas Julio estava convencido que se o povo de Deus se unisse em oração, o jugo do inimigo seria quebrado. Havia apenas um problema. Ninguém queria fazer isso. Na verdade, não havia união entre as igrejas. Você tocava seus projetos e eu dizia que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um tempo maravilhoso na sua igreja. Mas essa é minha igreja, isso é o que eu faço. A Associação de Pastores não era nada mais do que uma caixa de arquivos antiga. Ficavam todos sozinhos, ninguém se ajuntava. Depois de um desentendimento, Julio se retirou da já debilitada Associação de Pastores. Mas então se apercebeu que estava contribuindo para a desunião. Deus falou com ele e disse para ele: você não tem o direito de ficar ofendido. E você tem que perdoar. E ele aceitou aquela mensagem e ele disse: se eu quero refletir Jesus, eu não posso me sentir ofendido de jeito nenhum. Julio voltou para os pastores e pediu para que o perdoassem. Eles não podiam se dar ao luxo de ficar em desunião, principalmente quando a cidade enfrentava desafios tão difíceis. Nós começamos a perceber que esperança nós temos. Todas as organizações internacionais, juntamente com as autoridades colombianas, já haviam se unido contra o cartel de Cali e nada aconteceu. Como estávamos preocupados com isso, começamos a orar e interceder e pedir ao Senhor que nos mostrasse como orar. E Ele então nos levou a entender nossas raízes espirituais. Para perceber a perspectiva de Deus para a sua cidade, as igrejas locais começaram a examinar as dinâmicas espirituais ao seu redor. Uma das coisas que fazíamos era, Randy nos dava mapas da cidade e o governo dividiu a cidade em áreas diferentes, em zonas. E dentro dessas zonas há muitos bairros, então nós dividíamos a igreja por essas zonas. E de acordo com o bairro em que eles moravam. Então eles tinham que trazer informações de todos os problemas que percebiam que estavam acontecendo. E havia problemas muito sérios acontecendo naquelas áreas. Um problema perturbador que foi descoberto foi o profundo envolvimento da cidade com o ocultismo. Até mesmo os mais ferozes senhores das drogas eram clientes assíduos de médiuns e guias espirituais. Havia raízes muito fortes na prática de ocultismo. E isso era misturado com liderança religiosa. E isso lhes dava poder.
além do poder que tinham por causa do dinheiro. À medida que se colocavam contra fortalezas espirituais pela cidade, os pastores sentiram que Deus estava orientando-os a convocar o povo para uma noite de oração e adoração. No começo, as pessoas diziam que não vai funcionar, provavelmente não vai vir ninguém. Não dá para fazer isso, os pastores não apoiam, fulano não vai vir, ciclano não vai gostar. Em 95 foi realizada a primeira vigília de oração. E eles oraram contra principados e potestades, eles oraram pedindo união, eles creram em Deus e creram que Ele moveria nas igrejas. O prefeito naquela época subiu no palanque, orou por Cali e disse: Cali pertence a Jesus Cristo. E isso foi uma confirmação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na cidade. 48 horas depois daquele evento, um dos jornais diários estampou como manchete do dia: nenhum assassinato. Fazia tanto tempo que isso não acontecia que ninguém se lembrava. Mas Cali teve um final de semana inteiro sem nenhum assassinato. Um evento notável para uma cidade acostumada a ver mais de 15 assassinatos diários. Começamos a ver os resultados das mudanças depois que esse mover de oração começou, quando todos nos unimos para orar. E 10 dias depois, o primeiro barão das drogas caiu. Deus estava transformando a cidade. Encorajados pelo avanço espiritual gerado pela primeira vigília, os líderes da igreja decidiram alugar o maior lugar público da cidade, o estádio de futebol Pasquale Guerreiro, com capacidade para 55 mil pessoas. Sua fé foi amplamente recompensada pelos mais de 60 mil crentes das mais diversas denominações que vieram para orar e adorar. Durante o verão de 1995, o governo colombiano declarou guerra aberta contra os barões da droga. 6.500 tropas de elite foram enviadas para Cali, com ordens explícitas de prender todos os líderes dos cartéis de drogas. Havia 7 líderes principais. 9 meses depois que começamos a orar, 6 já haviam caído. A atmosfera espiritual da cidade de Cali está diferente. Embora Julio estivesse encorajado pelo que Deus fizera, ele enfrentava oposição no seu próprio bairro. Um vizinho enfurecido por causa de uma disputa sobre direitos de propriedade o ameaçou de morte. Então Julio disse: eu vou jejuar e orar até descobrir o que está acontecendo. Enquanto ele estava jejuando, no terceiro dia, Deus falou com ele e lhe disse: ele vai lhe causar grande dano, mas aquilo que ele lhe fizer fará surgir um grande avivamento em Cali. Pessoal, isso que estamos fazendo aqui hoje à noite é muito perigoso. Ele tinha uma reunião com a associação de pastores. Estava esperando por ele para uma reunião da associação às 2 horas da tarde. Ele nos disse para deixá-la ali. O papai ficava dizendo: não, me deixe levá-lo até a porta, me deixe esperar com você. Mas ele disse: não, pode me deixar, eu vou andando. Ele saiu e começou a andar em direção à igreja. 2 atiradores estavam esperando por ele numa emboscada. Foi a última vez que eu vi meu pai. Recebi uma ligação e eles disseram: acabaram de matar o Julio. Eu disse: não, como podem matar um pastor? Então eu fui até lá pensando que ele estava apenas machucado. Mas quando cheguei lá, ele estava estirado na calçada como um bebê. Julio, o barulhento, o ativo, um homem que nunca ficava parado, ali estava prostrado como um bebê. Quando me contaram o que tinha acontecido, eu entrei em choque. Não dava para acreditar que realmente acontecera. E quando eu cheguei lá, o corpo dele ainda estava estirado na calçada e havia uma poça de sangue por causa do tiro que ele havia levado na cabeça. O versículo que o Espírito de Deus me trouxe à memória foi: preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Então eu desci do carro e sentei ao lado do corpo dele e sabia que estava em terra santa. E eu disse: Senhor, eu sei que tu conheces o nosso coração, mas eu tenho que dizer isto: está tudo bem com minha alma.
Se é isso que o Senhor queria, então está tudo bem com minha alma. Em choque e lutando para entender os propósitos de Deus nessa tragédia, centenas de cristãos se reuniram no funeral de Julio, incluindo muitos pastores que nem estavam falando uns com os outros. E todos os pastores vieram à frente e nós nos abraçamos. E fizemos uma aliança de unidade, dizendo que não deixaríamos nada atrapalhar a nossa união. Hoje, essa aliança reúne cerca de 200 pastores e é a espinha dorsal das notórias vigílias de oração daquela cidade. Isso tem transformado a cidade de uma forma completa. A corrupção tem diminuído dramaticamente, os cartéis de drogas foram desmantelados na cidade. Há mais ou menos 60 mil pessoas aqui e elas vieram para passar a noite inteira orando para que Deus continue o trabalho maravilhoso que Ele tem feito nessa cidade por 36 meses consecutivos. Enquanto milhares de adoradores exultantes se aglomeravam dentro do estádio, equipes de segurança nos portões foram forçados a barrar a entrada de outras 15 mil pessoas. Recusando a se darem por vencidos, eles improvisaram uma marcha de louvor que cercou o estádio por horas. O que vocês estão vendo aqui hoje, nesse estádio, é um milagre. Você sabe que há alguns anos seria impossível para os evangélicos se reunirem desta maneira. Mas Deus está levantando sua igreja novamente. Aleluia. E vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Aleluia. Isso é o que está acontecendo hoje na Colômbia. Isto é algo que pastores e intercessores dos Estados Unidos e na Europa e em todo o mundo precisam presenciar. Isto é o que Deus está fazendo em nossos dias. À medida que o reino de Deus descia em Cali, muitos cidadãos proeminentes passaram a ter um relacionamento com Deus. Rafael Araújo Gomes é um conhecido comentarista do futebol colombiano. Por muitos anos ele transmitiu campeonatos de futebol neste estádio. Estou aqui hoje porque faz aproximadamente 6 meses que eu conheci Jesus Cristo. E eu tenho o adorado e o louvado desde então. Que emoção você sente nas vigílias comparada à emoção dos jogos de futebol? Não tem como comparar. Nos jogos de futebol só há muitos gritos. Aqui na vigília você sente alegria no coração. A sua vida tem sido feliz nesses últimos 6 meses? É diferente, é tremendo. Estou muito feliz, é maravilhoso. É uma vida diferente. Mário Ginete é um proeminente advogado e palestrante motivacional, cujo programa de rádio é ouvido em boa parte da América Latina. Após procurar paz em organizações da nova era e de autoajuda, ele finalmente chegou em casa. Ele veio para Cristo. Eu acredito verdadeiramente, embora ainda seja um bebê espiritual, que a resposta está aqui na Bíblia. E eu sinto que perdi 41 anos, mas agora eu sei que Deus tem um plano para mim e Deus quer usar a minha vida para coisas grandes. A nova paixão de Mário é aprender os caminhos de Deus e servi-lo através da mídia. É como eu quero. Está bem, Pai Celestial, que seja assim. É como o Senhor quer. Vai ser como Tu queres. Mas usa-me. Eu quero servi-lo. De repente, aqueles que não são salvos estão acordando e dizendo: ei, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Que esperança podemos ter? A corrupção aqui, tem fraude ali. Aonde quer que olhem, não há solução, só há becos sem saída. Estão dizendo: tem que haver uma resposta, tem que haver uma resposta. E quando você junta isso com a igreja dizendo: há uma resposta, e aí você tem a receita para uma explosão. Mesmo as autoridades da cidade reconhecem os efeitos positivos do evangelho. Os oficiais do governo disseram ao presidente da Associação de Pastores: precisamos de mais pessoas como vocês no governo, precisamos de pessoas honestas como vocês são. E o prefeito disse: não posso cobrar nada de vocês por terem usado o estádio porque vocês estão nos fazendo um favor.
Então agora eles olham para a igreja como se estivéssemos fazendo algo positivo. Quando as igrejas locais quiseram oferecer uma alternativa espiritual para a feira tradicional de Cali, um evento de 10 dias normalmente acompanhado de excessos alcoólicos, as autoridades concordaram. Não apenas alugaram o velódromo com mais de 22 mil assentos de graça para os cristãos, como também cobriram todas as despesas de publicidade, sistema de som e segurança. Essa nova abertura para o evangelho está afetando todos os níveis da sociedade. Hoje em dia, não é mais considerado estranho quando alguém fala que tem o Senhor na sua vida diária. Pessoas da classe alta estão aceitando que Jesus é uma necessidade na vida deles e não enxergam isso como algo ridículo. Era a pior coisa que você poderia levantar em uma conversa. Hoje em dia, não. Todos podem falar de Deus, todos respeitam. O crescimento explosivo da igreja está acontecendo em todas as partes da cidade, sem respeitar linhas denominacionais. Pergunte aos pastores quais são suas estratégias e eles lhe dirão: não temos tempo para planejar. Estamos muito ocupados puxando as redes para dentro do barco. E os números estão crescendo. Uma igreja tem mais de 35 mil pessoas. Eles não conseguem reunir todos de uma vez. Então, o que eles fazem aos domingos é ter 7 cultos. Eles começam às 7 da manhã, depois às 9 da manhã, uma às 11, a 1, às 3, às 5, às 7 da noite. Tem sido uma explosão, especialmente nessa igreja. E isso tem acontecido em outras igrejas da cidade também? Tem acontecido em outras igrejas também. Quase todas as igrejas em Cali estão crescendo. Há uma fome de Deus muito grande. Você pode ver isso nas ruas, nos ônibus. Você pode falar com qualquer um, onde quer que você esteja. Os líderes da igreja acreditam que essa fome espiritual é um resultado direto da união e da oração fervorosa. E o processo continua com arrependimento e reconciliação, quebrando todas as barreiras para o evangelismo. Eu acredito que agora a igreja está muito unida. E não foram apenas esses problemas que fizeram com que as pessoas se chegassem mais perto de Deus, mas é o próprio Deus que está movendo na cidade. É interessante que o Senhor tenha escolhido a cidade de Cali, uma cidade que era controlada e manipulada por dinheiro ilegal, pelos barões da droga, por corrupção. Era a cidade mais improvável que alguém escolheria, e ainda assim Deus escolheu a cidade de Cali. E eu acredito que Deus fez isso de propósito, para mostrar ao mundo inteiro e às lideranças das cidades do mundo inteiro que Deus pode transformar uma comunidade se essa comunidade se arrepender. O avivamento que Julio profetizou antes de morrer começou. Hoje sua família comemora a recente união da igreja e a vinda de multidões ansiosas para conhecer Jesus. Elas estão confortadas e honradas por fazer parte disso. Percebemos que Deus confiou a nós a maior coisa que alguém poderia fazer: dar um dos nossos entes mais queridos como mártir para Jesus Cristo. E sentimos que era uma responsabilidade muito grande sobre nós exaltar o nome dele nisso. Porque sabíamos que Deus estava fazendo algo muito maior. Sua morte é como se nos encorajasse a querer fazer o mesmo, a querer morrer pelo Senhor. Não apenas morrer por Ele, mas viver por Ele, que pode ser até mais difícil. E você sente que a visão que seu pai teve continua viva através de vocês? É. Está sim. Está sim. Está viva dentro de nós. Julio dizia sempre que ele seria imortal até que fizesse tudo o que Deus queria. E se você pudesse conversar com o Julio agora e perguntar para ele se valeu a pena, ele diria que sim. Porque este era o desejo do coração dele. Que todos achavam impossível. Todos pensavam que era totalmente, humanamente impossível. Eu sou testemunha diante de Deus, de vocês essa noite, de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Sinto que Deus está fazendo algo novo, não apenas na cidade de Cali, não apenas na nação da Colômbia, mas em toda a face da terra hoje. Se isso é o que aguarda a igreja nos anos que vêm pela frente, eu quero fazer parte disso. Que incrível, né? Nossa, eu já vi isso diversas vezes, esse vídeo, mais de uma vez, e todas as vezes que eu vejo, eu me emociono demais. E é por isso que a gente tem tanta certeza, não somente pela Bíblia,
Claro que principalmente pela Bíblia, mas os relatos que a gente observa pelo mundo é de que a solução para o nosso país e consequentemente para todos os dilemas da nossa vida, as dificuldades, os desafios que enfrentamos como brasileiros, que envolve a criação dos nossos filhos, saúde, segurança, enfim, tantas e tantas coisas, passa diretamente pela responsabilidade da igreja em orar, clamar pela nossa nação. É inteligente uma igreja que ora pela nação, porque consequentemente, quando nós temos uma nação que clama ao Senhor, a gente vai ter então, automaticamente, nós vamos ter então um país melhor e assim, para a glória de Deus, nós teremos tudo melhor, né? Quando a gente fala tudo melhor, a gente está falando, né, de saúde, de segurança e de tantas outras coisas. Eu quero já caminhar para o final, mas eu queria deixar para você o último país. Esse país é a Coreia do Sul. País esse que eu estarei viajando para a Coreia agora no próximo mês. E vou te falar um pouco dos motivos, né, porque dessa viagem. Foi uma oportunidade que eu recebi, né? Existe uma caravana já de décadas de pastores e líderes que são levados à Coreia para entender, aprender e viver um pouco daquela realidade de avivamento. A Coreia é considerada um dos países mais cristãos do mundo e ela tem uma história muito bonita, né? E essa história passa... eu não quero colocar isso agora. Foi muito conhecida como a capital mundial da droga e juntamente com isso toda a violência. Desculpe, irmãos, eu volto lá no vídeo, ao vivo aqui, né? Pela oração da madrugada, né? A gente que estuda um pouco do movimento de avivamento que aconteceu na Coreia, a gente vai aprender com eles de que existe um movimento, né? Um segredo, uma chave para que a gente chama de oração da madrugada. Eu me lembro da minha mãe, você já deve ter ouvido isso. Melhor orar de madrugada que a fila é menor, né? Você já deve ter ouvido essas expressões. É claro de que eu não estou querendo aqui destacar super crentes, né? Só porque o cara ora na madrugada melhor do que o outro. Não estou dizendo que você orar em outros horários, Deus não vai te ouvir, ok? Não entenda por esse caminho. Mas primeiro, é fato de que a oração acessa o coração de Deus. É na oração que a alma respira. É na oração que problemas impossíveis são resolvidos, né, pela impossibilidade. E falando da Coreia, a Coreia é um país de 5.000 anos aproximadamente. O evangelho chegou lá há 130 anos. E ela então era um dos países mais pobres do mundo. Ela viveu a primeira crise dela nesses últimos 130 anos, a crise do Japão. O Japão vai invadir a Coreia. E nesse tempo, eles são obrigados a adorar o imperador. E já havia cristãos lá. E os cristãos sofrem demais, são mortos, assassinados. E entre outras coisas, era proibido falar coreano, tinha que falar japonês. E isso foi um problema muito sério para a Coreia. Quando eles conseguem se libertar do Japão e começam a andar melhor, né, com as suas próprias pernas, em 1950 há uma guerra enorme na Coreia. E é por causa do comunismo, né? O comunismo tenta tomar conta da Coreia em toda a sua totalidade, porém há uma divisão. É nesse momento que há a divisão das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Hoje há uma área desmilitarizada lá, e essa área, você já deve ter visto há uns anos atrás, a Junta de Missões Mundiais, ela fez uma estratégia onde da Coreia do Sul, você mandava balões, esperava o vento virar para a Coreia do Norte, e esses balões eram lançados. Dentro desses balões existiam versículos bíblicos para que as pessoas possam ler na Coreia do Norte. Ainda existem famílias que estão presas na Coreia do Norte e não conseguem ver seus familiares na Coreia do Sul. Aconteceram outras estratégias, como entrar na Coreia do Norte e deixar Bíblias lá. É um dos países mais fechados do mundo. E esse conflito, né, ele durou de 1950 a 1953 aproximadamente. E nesse período consolidou essa separação
né, de Coreia do Norte e Coreia do Sul, aonde a gente observa de que o país então entrou numa miséria enorme, assim, foi uma tristeza muito grande. E é nesse período, né, de muita tristeza, de muita pobreza, a gente vê aqui o desenvolvimento da Coreia nesse mapa. Você vai observar aí em 1950, com o fim da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética dividem a Coreia, que nos chama no paralelo 38, tá vendo aí? Pyongyang lá em cima, eu acho que é assim que se fala, e Seul embaixo, o vermelho, Coreia do Norte, de baixo, Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país pequeno, ele tem ali o tamanho de Pernambuco, tá? É um país pequeno, mas com grande potencial nos dias atuais, mas para que você entenda, não foi sempre assim. Em 1950, o exército da Coreia do Norte ele vai invadir a Coreia do Sul, tá vendo aí no mapa, né? E ele empurra, para você ter uma ideia, quase todo o território em 3 meses. Porém, os Estados Unidos entram na guerra para ajudar a Coreia e o exército americano empurra a Coreia do Norte lá para cima. Em janeiro de 1951, a China intervém. Porém, em julho de 1959, após uma nova investida, é estabelecido novamente o que eles chamam de paralelo 38, essa divisão que você está vendo aí entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por causa dessas guerras todas, intervenções militares de países, a Coreia ela chegou a ser um dos países mais pobres do mundo. Doenças, mortes, o cristianismo quase acabou naquele lugar. É um país que ficou muito sofrido. Conta-se que as favelas brasileiras elas são de luxo em relação às favelas que existem ainda, né, mas existiam em grande quantidade dentro da Coreia. E o que vai acontecer é que após esses movimentos de guerra começa um grande avivamento na Coreia, né? Esse avivamento ele se dá num momento, né, muito interessante, porque existia uma reunião, né, se eu não estou enganado, era uma reunião de oração da sua maioria mais de homens, né? E a reunião transcorria até que o pastor daquela igreja, percebendo que naquele dia estava tendo um mover do Espírito, que as pessoas, né, não queriam deixar a reunião, eles estavam emocionados, né, muitos chorando, se ajoelharam no chão, literalmente era algo diferente que estava acontecendo. Ele vai para frente daquela igreja, daquele momento, e vai confessar o seu pecado. Ele confessa de que ele havia roubado dinheiro da própria esposa, uma quantidade significativa. E para que você contextualize, né? No Oriente Médio, o povo oriental, é muito vergonhoso isso. É vergonhoso você perder o emprego, você fracassar, falir, roubar, matar, mentir. São conceitos estabelecidos de hombridade, né, de honestidade e lealdade. E isso para eles é algo muito difícil. Para nós é muito difícil. Para eles, assim, é muito mais difícil. Por isso muitos se suicidam, né, quando são descobertos. Então não foi algo fácil para ele. Mas ele foi corajoso, ele foi lá e confessou esse pecado. E essas orações, elas começaram na madrugada, né? Esse início de movimento, de avivamento, eles começaram na madrugada. As pessoas se reuniam para orar na madrugada. E o que aconteceu é que em pouco tempo, depois dessa reunião, que após esse pastor ter confessado seu pecado, outros homens começaram a ir para lá e confessar, né, de que eles eram dentistas e estavam enganando as pessoas, de que eles eram homens e estavam traindo suas mulheres. E foi uma noite, até que dizem que pouco tempo depois tinham 1000 homens ajoelhados orando. 1000 homens ajoelhados orando. Então esse movimento de avivamento, né, de um país miserável, né, eles eram literalmente miseráveis. Ele começa de madrugada, diante de uma crise nacional. Por isso que eu disse, toda crise de uma nação, antes de tudo, é uma crise espiritual entre seu Deus, entre o povo e o seu Deus.
Enquanto o povo não se conserta diante de Deus, não se resolve a crise de uma nação. Por isso que o texto vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei a sua terra. Existe uma chave de entendimento para isso. E por que a oração da madrugada é tão importante para esse povo, o povo coreano? Que parece que eles entenderam de que de alguma forma Deus age na madrugada. Jó 8,12 vai dizer assim: se tu de madrugada buscares a Deus de todo o coração, pedires misericórdia, for puro e reto, certamente logo eu despertarei e restaurarei a sua terra. Jó 8,18. O Salmo 88 diz: Senhor, a ti clamo de madrugada. Êxodo 24 vai dizer que Moisés recebe as tábuas a lei de madrugada. Não sei se você sabe, a conquista de Jericó, onde Josué recebe de Deus então a ordenança para circundar e derrotar Jericó, ela acontece de madrugada. O povo levanta de madrugada, 6h15. A travessia do Mar Vermelho, irmãos, começou o vento para que o mar abrisse, para que as pessoas fossem de madrugada. Gênesis 19 vai narrar de que Abraão vai sacrificar o seu filho de madrugada. Ele sai de madrugada para sacrificar seu filho. Marcos 1,35 diz que Jesus foi orar de madrugada. Marcos 16,21, Jesus ressuscitou de madrugada. As mulheres estavam lá de madrugada. O maná caía, sabe quando? De madrugada. A galera que acordava à tarde naquele tempo ficava sem colher o maná. Paulo e Silas, foram soltos, já o texto fala meia-noite, a primeira vigília da noite, provavelmente já no início da madrugada. Como eu disse, parece que Deus gosta da madrugada, parece que Deus tem alguma coisa na madrugada. E o povo começou a se mover na Coreia de madrugada, que persiste até nos dias atuais. Um grande nome da Coreia do Sul é Pyongyang, onde, entre outras coisas, ele tem uma coisa que chama muita atenção, que eu vou colocar agora. Eu queria compartilhar contigo. Aqui é uma das séries de cabanas ou grutas de oração, como são chamadas. Existem vários conjuntos desses, onde as pessoas vêm, pegam as chaves e entram para orar. A verdade é, a montanha de oração seria impraticável ser mantida sem essas grutas, porque o frio seria muito intenso. Então, são lugares onde as pessoas podem falar, gritar, chorar, ler a Bíblia, ficar longos tempos em jejum. E isso é o que tem sustentado a maior igreja do mundo. E o que faremos também no Ministério Internacional do Salvador. Esse é um pequeno vídeo da montanha de oração na Coreia. Vou contextualizar para você esse mover da madrugada. Teve grandes homens de Deus que surgiram dentro da Coreia. E a Coreia, então, de um país mais pobre do mundo, ele é hoje uma das maiores potências do mundo. A segunda maior potência de avivamento, de envio de missionários do mundo atual. É na Coreia do Sul que estão as maiores igrejas do mundo. A maior igreja do mundo está lá, a do Pyongyang. Estima-se 700 mil membros naquela igreja, entre outras, As igrejas batistas também são as maiores do mundo, estão lá naquele lugar. Mas essa história do Pyongyang é interessante, porque ele nasce numa comunidade muito, muito, muito pobre, e ele começa então a se desenvolver como ministro do Evangelho. E durante então esse início dele, ele vai criar a sua igreja com 5 pessoas numa das áreas mais pobres da Coreia. E após algumas décadas, esse local que era antes muito, muito pobre, hoje é um dos lugares mais ricos da Coreia.
E ele compra uma montanha, né? Na verdade, a igreja compra um local gigantesco, fica a mais ou menos 90 quilômetros da Coreia do Norte. E é nesse lugar onde, no início, ele queria fazer um cemitério para a igreja, mas depois, acho que a sogra dele, conversando, disse que Deus tinha dito para ela que não só um cemitério, mas deveria ser um local para as pessoas orarem. E houve um mover onde as pessoas iam para lá fazer longos períodos de jejum, longos períodos de oração. Nesse lugar há uma placa que diz: é proibido jejuar acima de 40 dias. Então provavelmente já teve pessoas que passaram de 40 dias de jejum naquele lugar. E essa montanha de oração então é visitada por pessoas do mundo inteiro, em busca também de ter um tempo de oração, de entendimento da palavra de Deus. Não é que aquele local seja um local especial, sagrado. Deus nos responde em qualquer lugar aqui, nesse momento. Nós vamos orar daqui a pouco. Deus vai atender nossas orações, atende as suas orações, porque através do nome de Jesus, não é o lugar. Mas é interessante pensarmos na importância de separarmos um tempo, um lugar em nossa casa, em nossa vida para orar. No passado, as pessoas, quando iam construir a sua casa, antes de mais nada, eles construíam um quarto de oração. Paul Yong-Soo teve essa preocupação de construir salas de oração em sua igreja e construiu, hoje tem 500 locais, 500 que eles chamam cavernas de oração na montanha, para que as pessoas possam se retirar ali para orar. Por que eles oram de madrugada antes de ir para o trabalho? Porque a prioridade deles, a prioridade da vida deles é Deus, depois do trabalho. A prioridade da vida deles é buscar o Senhor, depois de ir para o trabalho. O que está acontecendo? Deus tem honrado a vida deles. Hoje eles são uma nação rica, próspera, e eles em 130 anos saíram da Desculpa, irmãos. Saíram da pobreza para a prosperidade. Infelizmente, o Brasil tem saído da prosperidade para a pobreza. O Brasil é um país rico, é uma nação muito rica, infelizmente tem enfrentado grandes dificuldades. Logo, que Deus te abençoe sua vida, abençoe as nossas vidas, e possamos juntos orar cada vez mais pela nossa nação. Quero lembrar que no próximo domingo, 7h30 da manhã, para muitos madrugada, né? É uma madrugada, teremos o culto da ressurreição. Nesse dia 31 de março, né? Domingo, próximo domingo, culto da ressurreição 7h30, onde estaremos ali louvando, agradecendo e honrando esse Deus que vive, esse Deus que ressuscitou e está conosco nesse dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu povo, obrigado pelo teu povo que ora, e nós queremos exercer o que aprendemos, orar pelos nossos governantes, pelo presidente, todos os governantes, todas as autoridades. Derrama graça sobre a vida desses homens, derrama unção na vida desses homens. Ó Pai, que esses homens temam a Deus, temam ao Senhor sobre todas as coisas, que eles não pensem em si, mas eles pensem no povo. Desperta o Brasil, desperta a igreja brasileira, desperta o povo de Realengo para esse entendimento, Deus, de que a oração é a chave, é o segredo do sucesso. De que o sucesso, ó Deus, de uma nação depende do posicionamento dos cristãos. E nós queremos nos levantar como um povo que ora pela nossa nação, que intercede, que clama. Por isso fazemos nessa noite no nome de Jesus, para a glória do teu nome, é que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que chegue então e possa glorificar o nome de Deus. Beijo no coração, fique na paz.